Áudio, visual. Não era bem isso que eu estava querendo dizer com audiovisual. O audiovisual em questão, querida Luísa, é a combinação de sons e imagens a fim de formar um vídeo como esse. Simples. Antes fosse. Cada produto audiovisual tem que ser moldado de acordo com a mensagem e o local que seu criador deseja passar. Algo parecido com uma língua, que muda de acordo com os países, mas que também possui variantes de acordo com o estado ou região. Tô sacando. Tem um pessoal aqui que te explica melhor. Eu entendo que a linguagem audiovisual ela é um recurso técnico-artístico que permite organizar as imagens em sequências, cenas e planos. E essa organização de imagens permite estabelecer as diferentes narrativas dramáticas. É juntar todos os componentes que fazem o audiovisual. Acho que, e cada um transmite o que você quer transmitir e na mídia que você quer transmitir, enfim, da forma que você quer conduzir a história. Imagem e som aliados para gerar uma narrativa coerente. A linguagem audiovisual, como eu disse, enquanto verbal, sonora e visual, ela é feita através, no caso do visual, através de planos de enquadramento, né? A linguagem cinematográfica desenvolvida pelo David Griffith no começo do século passado, né? E depois aperfeiçoada por movimentos de câmera. Cara, eu acho que hoje em dia é difícil você definir linguagem visual. Né? Então o vídeo só muda dependendo de onde vai passar? Não só isso. Mesmo que cada país tenha sua língua, essa língua tem variações que mudam conforme o tempo. Então, Voz Mercê, está querendo me dizer que a linguagem audiovisual progrediu de acordo com a evolução tecnológica e com o passar do tempo? Também, pois ela também muda de acordo com a cultura do país. Tem uns conhecidos meus que podem te falar um pouco melhor sobre isso. Eu acho que isso, até antes da internet, existia muita diferença entre essas linguagens, mesmo porque era um processo de produção diferente. Isso culturalmente muda muito, né? A televisão europeia, o cinema europeu tem um ritmo muito mais lento, por exemplo, do que o cinema latino-americano, do que o cinema americano, né? Acho que a diferença de linguagem também pode ser baseada nas possibilidades que a tecnologia te oferece. Há que se levar em consideração, quando se produz uma obra audiovisual, essas características, né? Porque você precisa da aceitação, da decodificação de quem está, do receptor, né, de quem está recebendo essa mensagem. Mas então sair por aí fazendo vídeo não é tão fácil quanto eu imaginava. Isso varia com o que você quer fazer. Vários vídeos da internet usam apenas uma câmera simples e um microfone, e mesmo assim são muito bons. Porém, vídeos para a TV e para o cinema costumam ser mais elaborados, tanto em sua produção, quanto na gravação e finalização. Mas nada disso é regra. Você está bem, Luísa? Tô bem. Certo. Vou chamar uns amigos meus para te explicarem melhor sobre isso, enquanto você se recupera. Até a TV e o videotape, o cinema era a linguagem visual. Então essa linguagem vai se alterar de acordo com a mídia. Fazer um roteiro para uma determinada mídia, um determinado meio, não significa que aquilo pode ser transposto a qualquer meio audiovisual. Acho que o cinema tem uma forma mais tradicional, mais, enfim, um pouco mais quadrada. Com relação à videoarte, por exemplo, que hoje em dia não é uma coisa muito difundida, assim, tipo, as pessoas elas não são tão familiarizadas com a videoarte, mas na época que surgiu o videotape, foi uma revolução, assim, na linguagem audiovisual, assim. Na época que surgiu o videotape, popularizou muito mais, assim, a possibilidade de você gerar conteúdo audiovisual, e aí, tipo, as pessoas facilitou para um monte de gente. A televisão, eu acho que vem na sequência como, enfim, um veículo que também já é bem explorado, já tem as suas formas, e que sai um pouco do cinema. Eu acho que com a chegada da internet,
e juntamente com a internet, a facilidade de produção de audiovisual, porque várias barreiras tecnológicas foram transpostas, assim, então hoje todo mundo tem a ferramenta para você criar a linguagem audiovisual no celular. Então acho que isso mudou muito a linguagem, assim. Hoje em dia qualquer um, entre aspas, pode produzir um material audiovisual. Você pode ter o seu canal no YouTube, você pode ter a sua TV, você cria o seu conteúdo. Agora eu tô entendendo melhor. Mas sabe, os vídeos da TV, até mesmo do cinema, têm ficado cada vez mais parecidos com os da internet. E estão mesmo, assim como os da internet e da TV estão ficando cada vez mais parecidos com os do cinema. Mas acho melhor explicar isso em uma próxima vez. Pra mim hoje já deu. Até mais. Até a próxima! Não sei se vocês perceberam, mas atrás dela a gente tinha vários itens, né? A gente tem uma televisão, a gente tem um vídeo, tem videocassete, a gente tem câmera fotográfica, então ela mostra vários itens de mídia, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho da história do cinema, tá? O cinema, na verdade, tem várias façanhas, né? Mas ele, como a gente conhece hoje em dia, ele se originou no século XIX, através de vários desenvolvimentos tecnológicos, né? A criação da fotografia, descoberta da ilusão do movimento e estudo de locomoção humana e animal. Vou passar outro vidinho aqui para vocês. Nesse vídeo, que ele é muito interessante, eu posso até colocar ele separado para vocês assistirem depois. Ele fala bem, resumido sobre a história e de uma forma bem simplificada, tá? Uma arte que nos fascina, nos encanta e nos emociona, que tem como definição produzir obras estéticas, narrativas ou não, se utilizando de técnicas de projetar fotogramas de forma rápida e sucessiva, criando a impressão de movimento. Sim, estamos falando de cinema. Olá pessoal, eu sou a Carol, produtora da Sadicar. Vamos falar um pouquinho sobre a etimologia da palavra cinema. Ela é uma abreviação de cinematógrafo, ou de cine, que vem do grego, significa movimento, e o sufixo ágrafo significa gravar. Assim temos o movimento gravado. A primeira exibição cinematográfica aconteceu em 1895, pelos irmãos franceses Lumière. No entanto, a criação do cinema, ela foi resultado de esforços de inúmeros inventores, de países como França e Estados Unidos. Eles desenvolveram diversos aparelhos capazes de tal feito. Vou citar apenas alguns aqui. A lanterna mágica, inventada no século XVII, tratava-se de uma câmara escura que projetava através de lentes de luz desenhos pintados à mão em vidros. O narrador se encarregava de contar a história e muitas vezes tinha até um acompanhamento musical. Cinetoscópio. O cinetoscópio era uma máquina individual onde se assistia a filmes de curta duração. Foi lançado em 1894 lá na fábrica de Thomas Edison. Cinematógrafo. O cinematógrafo foi desenvolvido pelos irmãos Lumière. Ao contrário dos outros aparelhos, ele permitia gravar e projetar as imagens, tornando a atividade muito mais prática. Foi dessa maneira que o invento dos irmãos franceses superou seus concorrentes. Cinema narrativo. Inicialmente, o cinema era um registro mais documental, ou até mesmo daquilo que estava acontecendo diretamente em frente das lentes, o que levou a ser chamado de teatro filmado. Porém, tivemos vários pioneiros que decidiram utilizar esses instrumentos para contar histórias. Podemos destacar aqui dois precursores, Alice Guy Blunt e George Méliès. Alice Guy Blunt, autora de quase 1000 obras, ela fez o filme baseado no conto popular, A Fada dos Repolhos. George Méliès, seu maior êxito foi o filme A Viagem à Lua. Por suas inovações, George Méliès é conhecido como o pai dos efeitos especiais. Enquanto as exibições, como eram exibidos os primeiros filmes? Bem, as exibições eram feitas ao ar livre, ou em terraços de cafés. Mas após a exibição dos irmãos Lumière, as exibições passaram a ser feitas no interior de salas de espetáculos.
usados para entreter a plateia nos intervalos dos números teatrais. Com o passar dos anos, viu-se aí a possibilidade de exploração e ganhos financeiros. Tanto que nas décadas seguintes, as salas de cinema se popularizavam e se tornavam cada vez mais atrativas. Se a gente for pontuar um dos grandes nomes da época do cinema mudo, podemos dizer Charlie Chaplin. Ator, dançarino, diretor e produtor inglês, também conhecido por Carlitos, foi o mais famoso artista cinematográfico da época do cinema mudo. O personagem que mais marcou a sua carreira foi o Vagabundo, personagem humilde e galante que passou a ser a figura principal de diversos filmes do Chaplin. Com seu personagem Carlitos, criou diversos filmes com mensagem de humor e poesia. No final dos anos 20, o cinema ganhou um complemento impensável. A reprodução sonora, que antes era só com imagens, agora ganhou som. Indo de encontro à época, mesmo com a chegada do som no cinema, Charlie Chaplin decidiu continuar fazendo cinema mudo. Foi então que produziu uma das maiores e célebres obras, Tempos Modernos. O primeiro filme falado de Chaplin foi O Grande Ditador. Já a cor no cinema surgiu bem mais tarde, em meados da década de 50. E aí chegamos no cinema hollywoodiano. Como falar da história do cinema sem citar uma das maiores potências cinematográficas? Hollywood é uma cidade, um distrito de Los Angeles, conhecida por abrigar grandes centros de produções cinematográficas. A economia da cidade é baseada na sétima arte. Mas lá no início, a ida para a Califórnia teve um embasamento jurídico. Produtores fugindo dos processos de patentes e de direitos autorais, que eram bem mais rígidos em outras localidades. Surge aí Hollywood e criam-se 8 grandes estúdios: MGM, Paramount, Warner Bros., RKO, Fox, Universal, Columbia, United Artists. Em apenas uma década, o método dos pequenos empreendedores e o custo-benefício da cidade fez que Hollywood dominasse o cinema. A fábrica de sonhos começa então a funcionar e mostra o cinema como fundo de entretenimento e negócios. O que temos de atual em Hollywood começou lá na década de 80. A tecnologia passava a influenciar a forma com que os espectadores experienciavam o cinema. E também como ele passaria a ser feito. Podemos falar aqui das fitas e dos home videos, que agora permitiam que o cinema fosse levado para dentro de casa. Os filmes de baixíssimo custo, chamados caseiros, começavam a aparecer. O acesso às câmeras de vídeos davam a oportunidade das pessoas mostrarem a sua criatividade. Houve aqui uma grande demanda dos filmes independentes. O cinema começava a ser percebido cada vez mais como produto. Com o desenvolvimento e o crescimento dos DVDs no início do século XXI, o mercado começa a enxergar novas possibilidades de aproximação como espectador. E aqui temos novidades, vídeos extras, bastidores, conversas com a equipe, cenas pós-crédito. Paralelo com o sucesso do cinema independente, temos o crescimento dos blockbusters. São aqueles filmes de grande proporção, geralmente de ação, que tendem a ter um herói na narrativa. Esse tipo de filme começou a agradar muito o público. Hoje, os melhores exemplos são os filmes da Marvel. Nessa linha do tempo, conseguimos ver como o cinema mudou com o passar dos anos. Mudou também a partir das necessidades de cada época. Nota-se isso em nossa sociedade atual, na qual há anos cresce o gosto por filmes grandiosos e de fantasia, muitos envoltos pela cultura pop. E ficamos aqui extremamente ansiosos para saber quais caminhos o cinema vai seguir. Bom, a gente fez só uma introdução mesmo, né, sobre o cinema, porque é no capítulo 7 que vai ser tratado mais a fundo sobre o cinema e sobre o tema. Antes de eu terminar, eu quero falar para vocês que a prova de vocês vai ser sobre o módulo 5, 6 e sobre essa introduçãozinha do cinema, mas eu vou colocar só uma questão e tentarei pegar leve, tá? A gente vai falar na prova sobre intervenção urbana, que foi o capítulo 5, e o capítulo 6, que é sobre o hip hop, tá bom? Tchau, tchau para vocês. E até a próxima. Beijo, beijo.